Quando você não tem nada a perder, quando você entende que você não tem nada a perder, ou você é mais ousado para sair daquele lugar que você está, ou você vai ficar ali para o resto da sua vida. O Brasil, apesar das suas contradições e da sua imensa quantidade de problemas, tem muita oportunidade para empreender, porque tem muito problema. Porque 80% das empresas quebram antes de completarem 10 anos, né. Segundo o IBGE, esse é um dado brutal no Brasil. Quando eu vendi a WhatsApp, a gente vendeu cara, por US$ 500 milhões em 2013. Eu lembro que até alguns meses depois da venda, algumas pessoas me perguntavam assim: "Pô, tu vendeu a WhatsApp, né? Pô, ela estava indo tão bem, né?" Que o cara acha que se vendeu é porque alguma coisa deu errado. Então a primeira coisa o cara tem que entender que a venda é num ápice, é no momento de alta. 2, a venda é no momento de alta que pode subir mais, porque por isso que alguém vai pagar. O cara me pagou 2.100.000 por quê? Porque ele entendeu assim: "Eu vou pagar 2.100.000, daqui a pouco vai valer 3, daqui a pouco vai valer 4". Esse cara ganhou dinheiro com essa decisão, né, o Com valuation do Orlando? certeza, o Sim. valuation do Orlando com certeza está maior do que quando eu vendi. Aí alguma pessoa: "Pô, mas por que vendeu?". Cara, eu vendi porque a gente ia ter Copa e estava vendendo um futuro para o cara. Eu vendi em 2021, já sabia que ia ter Copa em 2026, eu estava vendendo futuro. Você quando vende uma empresa, você vende futuro. E outro ponto, o investidor precisa entender qual é o seu tamanho. Eu sei qual é o meu tamanho como investidor. Por exemplo, eu não compro empresas começando, empresas do zero. Eu fui convidado várias vezes para fazer parte do Shark Tank. Eu gosto pra caramba do programa, acho um programa muito legal, mas não é o meu perfil de investidor, eu não quero comprar empresas pequenas. As empresas que geralmente vão ser oferecidas no Shark Tank estão fora da minha tese de investimento. A minha tese de investimento são empresas acima de 4 a 5 milhões de lucro por ano. Esse é o tamanho que eu gosto, porque eu consigo ajudar esse cara a sair de 4, 5 milhões por ano para ir para 20, 30, 40, 50. Então é 10 vezes o investimento. O cara ganha, o fundador ganha, eu ganho e está tudo certo. Agora, eu não quero levar uma empresa até ter 1 bilhão de lucro, não é muitos anos. Eu prefiro vendo e vou para outro negócio. Então, eu tenho uma tese que eu saio do A e levo para o B. Quando eu chego no B, aqui é a minha hora de vender. "Ah, mas ele pode ir para o C", cara, mas vai ter um outro investidor que tem uma outra tese que leva do B para o C. Eu não, eu levo do A para o B. Essa é a minha tese de investimento, é isso que eu domino. Aqui é a minha zona de segurança, e eu opero nessa zona de segurança. Então, é importante o empresário, o investidor, entender qual é o seu tamanho, qual é a sua tese de investimento. É entre o A e o B, é entre o A e o C, eu sei qual é a minha. Então eu lembro que desde o início eu entrei no Orlando para ficar 7 anos. Essa era a minha meta desde o início. Acabei ficando 8, atrasou um pouquinho por conta da pandemia, mas foi ali mais ou menos na mesma E na pra mesma alguém que época. quer trilhar esse mesmo caminho, qual que é a tua recomendação para esse cara? O cara que quer vender o negócio dele bem, porque ele tá indo bem, ele quer vender, ele Tem quer que fazer. ser quando ele está bem. Segundo, o cara precisa entender que quando ele vende o seu negócio, ele antecipa todo o ganho futuro para valor presente. Então aquele dinheiro é uma antecipação do futuro. Só que tu antecipa e materializa aquele dinheiro no presente, você traz do futuro para o presente e ganha o futuro de brinde. Porque, por exemplo, eu vendi a WhatsApp, eu peguei o futuro e trouxe para o valor presente, peguei essa grana. Depois eu abri o Orlando City, antecipei o futuro, eu tenho 2 futuros já. Só que eu tenho um terceiro futuro. Qual é o meu terceiro futuro? O que eu estou vivendo hoje. Esse presente que eu vivo hoje é o futuro do meu passado. Você já sacou Eu esse já saquei dinheiro essa grana 2 e vezes já já. tá produzindo. Eu já saquei esse dinheiro 2 vezes, agora eu estou fazendo de novo. Então é como se eu estou tendo a minha terceira vida na mesma vida. Então, ou seja, se tempo é o recurso finito e mais valioso que temos, e que a gente não é possível comprar, quando você antecipa futuro e vende o seu negócio, tu está comprando tempo. Então agora nós temos um negócio que é o maior negócio que eu já fiz. Muito bom esse conceito, agora É entendi. maravilhoso, filosoficamente Nossa. é Uhum. poderoso isso aí. É. É muito poderoso. Assim, eu tenho 54 anos, sei lá, cara, eu quando lembro
do início da WhatsApp é como se fosse na era paleozoica, sei lá, uma coisa lá atrás, mas ao mesmo tempo foi ontem. Então são vidas que você vai vivendo, como se fossem novas dimensões da sua vida que tu entra e que você pode viver. Talvez a física quântica nos explique isso melhor do que eu estou conseguindo aqui, não é? Mas de alguma maneira, hoje, com toda a experiência que eu angariei nesse tempo todo, capital que eu tenho, know-how que eu tenho, os sócios que eu tenho, hoje a Mentoring League Society é o maior negócio que eu já fiz em toda a minha vida. A Mentoring League Society, em termos de valor de mercado, hoje ela já vale mais do que todos os negócios que eu já fiz antes, na minha vida toda. E, obviamente, quando a gente projeta o futuro, logo, logo, ali em 2028, a gente deve fazer alguma coisa, um IPO, quem sabe, não é? Porque levamos 2 anos para faturar o primeiro bi na Mentoring League Society. É recorde, né? Nunca faturei o primeiro bilhão na empresa tão rapidamente. Mas isso é o fruto do quê? De toda a experiência acumulada, de tudo que eu aprendi, de tudo que a gente fez. E aí, se a gente for fazer um IPO, lá em 2028, por exemplo, nós vamos antecipar o futuro pela terceira vez. Muito bom, hein? Legal, né? Muito bom. Você terminou com uma filosofia, uma provocação para todo mundo comprar tempo, ou seja, busque fazer o seu negócio dar certo, que você vai ter a possibilidade de comprar tempo executando. Vender a empresa significa comprar tempo. E sem contar com o fato de que se tu não vende a sua empresa, ou ela vai ser herdada pelo teu filho, logo você terá que morrer para isso acontecer, não recomendo, ou tu vai quebrar. Porque qualquer empresa, Caio, só tem 3 possíveis destinos. Ou ela quebra, ou ela é herdada, ou ela é vendida. Acabou. Pode pensar aí. Galera que está assistindo, reflete aí. Só existem 3 possíveis destinos. Alguém falou assim: "Ah, você pode dar". Não, dar é sucessão também. Ah, ela pode fazer uma fusão. Uma fusão é uma venda. É uma transação de M&A. É uma venda. É uma venda com pagamento de ações, é troca de ações. Então toda empresa só tem 3 possíveis destinos: ou ela quebra, ou ela é herdada, ou ela é vendida. Por quebrar não é um bom negócio. Você morrer para ser herdada também não recomendo. Então vender um negócio é o ápice do sucesso do empreendedor. É quando você antecipa o futuro para o valor presente. Esse é o ápice. Então a recomendação, quem quer trilhar esse caminho, é começar a enxergar a coisa pela ótica do equity, pela ótica do valor do negócio e não somente de quanto de lucro um negócio pode gerar. Eu costumo dizer que tem que ter coragem, né? Muita coragem, né? Antes da coragem, ele precisa ter a visão, a convicção, o desejo e a Ali, ó, decisão pra dele. tirar do dele, às vezes, que ele juntou ali a vida inteira. Não é fácil, né? E principalmente porque 80% das empresas quebram antes de completarem 10 anos, né? Segundo o IBGE, é um dado brutal no Brasil. Começa com visão. Eu tive uma visão. Minha visão foi que o futebol nos Estados Unidos estava em crescimento. Eu estava certíssimo. Tanto é que eu comprei por X, vendi por Y e hoje já está Z, entendeu? Ou seja, é uma é uma tendência que se confirmou naquela visão. Mas aí, cara, não adianta nada você ter a visão e não ter coragem. Você tem que ter coragem para fazer o cheque. Tem que ter coragem. Eu lembro que eu e a Luciana discutindo o assunto, a Luciana me pergunta: "Qual o pior que pode acontecer?" Eu falei: "Ah, dá tudo errado, o clube fechar e a gente perder US$ 120 milhões". Aí ela: "Só isso? Tá, então vamos". Ah, tudo bem. Não era uma fração do meu patrimônio, não é, e eu tinha uma visão, acreditava que iria crescer. E o terceiro pilar da visão coragem tem que ter competência, porque na hora de executar você precisa ser competente, né. A gente tinha 76 vendedores, inauguramos com 62.500 torcedores e 70% vendidos. Nada disso foi espontâneo, é a nossa competência de vendas, nossa estratégia, nosso marketing, nosso lançamento, a maneira como a gente envolveu a cidade tinha orgulho do clube, pô, o nome era Orlando City, ou seja, a gente criou um argumento de criação de identidade para uma cidade que se sentia Mickey Mouse. Uma cidade em que um personagem de uma empresa privada era mais famosa do que a cidade.
Então Orlando tinha um buraco, um gap de identidade. O Orlando City preencheu esse gap e a gente conseguiu capturar essa dor da cidade e, cara, isso explica o fenômeno que foi o Orlando City, eh, até a sua inauguração, até hoje. É um clube super bem frequentado, é um clube super bem cotado dentro da liga, né. Você falou que quando você conversou com a Luciana e você se decidir essa fração, que exercício você acredita que uma pessoa pode fazer para decidir qual fração do bolso do capital que ela tem investir no negócio? Você vê que é muito Depende da é fase muito da vida. exatamente. Eu tenho 2 coisas para falar Por sobre que que isso, você decidiu que, assim, até essa fração eu vou? Ou você ia um pouquinho mais ou não, o que que acontece, Caio? Eu dei muito all-in na minha vida. Cara, eu quando comecei minha primeira empresa, a WhatsApp, não é que eu dei 100% do que eu tinha, eu dei 500% do que eu tinha. Eu me alavanquei pra caramba, no cheque especial, 12% de juros ao mês. "Ah, esse cara é louco". Não, cara, louco era eu continuar onde eu estava. Então, no fundo, quando você não tem nada a perder, quando você entende que você não tem nada a perder, ou você é mais ousado para sair daquele lugar que você está, ou você vai ficar ali para o resto da sua vida. E eu tinha essa consciência plena, você entendeu? Então eu dei muito all-in na minha vida, muito all-in. Cara, no Orlando eu não dei all-in. Não foi all-in, foi uma fração do meu patrimônio, entendeu? Ou seja, eu não tinha, eh, eu entendia que se alguma coisa desse errado ali, eu aprendi, eu tive experiência, eu vivi uma coisa que eu estava afim de viver, que eu queria viver, que eu estava com vontade de viver. Só que ao mesmo tempo a visão que eu tinha era que ia crescer muito, que a liga estava em crescimento. E eu tinha exemplo da NBA, das outras ligas, sabe. E ao mesmo tempo eu tinha competência, eu sabia, eu sabia vender, eu sabia gerir, eu tinha uma competência de gestão e negócio para fazer. E por último eu estava disposto a pagar o preço, trabalhar, fazer o que tivesse que acontecer, fazer o que tivesse que fazer para fazer acontecer, você entendeu? Então essa pegada é o que eu acho que define, entendeu? Não tem uma matemática, não tem um método, entendeu? Eu enxerguei, estava afim de fazer, era capaz de fazer, se desse errado, estava disposto a perder, não ia me machucar, você entendeu? Óbvio que US$ 120 milhões era muito dinheiro e ainda é muito dinheiro, mas eu estava disposto, você entendeu? pra você qual é a diferença do passo de fé pra imprudência? Quando o cara tá dando um Cara, passo de eu fé, acho que quanto não ele tá foi sendo nem um imprudente. passo de fé e nem uma imprudência. Eu acho que o passo de fé é você acreditar naquilo que você não vê. Não era fé, eu estava vendo, eu tive uma visão, eu sabia que eu era capaz de fazer. Todas as características necessárias para eu dar certo eu tinha. Eu sabia vender, eu sabia gerir, eu fiz as análises, ou seja, não era fé. Fé é quando você acredita em alguma coisa que você não vê. A fé é a certeza daquilo que você espera e daquilo que você não vê. Eu via. Não a fé é maior do que o que eu fiz. O que eu fiz não exigiu fé, exigiu só eu enxergar, pagar e trabalhar. Fé é quando você espera que alguma coisa que não depende de você aconteça. Aquilo lá dependia de mim, né. Então, ou seja, não vejo que não foi nem passo de fé e nem prudência, nenhum dos 2. Foi uma visão, coragem e competência. É assim que eu vejo, entendeu? É. Empreender fora do teu país foi uma novidade pra você. Isso foi uma novidade. Foi a primeira vez que não, mais ou menos, né, eu já tinha assim, eu tinha franquias fora do Brasil, né, tinha na China, tinha no México, na Colômbia, na Argentina e no próprio Estados Unidos. Ali não, eu estava criando e investindo num negócio meu diretamente, né, foi a primeira vez. Você viu alguma diferença? Principalmente no começo, você falou assim: "Cara, não sabia que jogar o War assim É bem é diferente. bem diferente". Eu vi Quais bastante diferença. quais são? É que também, apesar da diferença, eu entrei muito por cima, né, cara.
Você diz num negócio de Ó, prestígio, mas você muito começou prestígio, né, cara. Assim, os americanos valorizam o sucesso, né. Valorizam muito o sucesso. Então fui muito bem tratado, muito prestigiado. Em 2015, que foi esse ano que a gente inaugurou, saiu aqui a lista das 50 personalidades mais poderosas de Orlando. O primeiro lugar, obviamente, foi o prefeito de Orlando, né. Em segundo lugar fui eu. Terceiro lugar foi o dono do Orlando Magic, quarto lugar o presidente da Disney. Imagina o impacto que a gente estava criando aqui nessa cidade. Eu tenho essa revista lá, até hoje em casa. O impacto que a gente estava criando na cidade, né. Então a gente foi assim, o brasileiro que realizou o maior negócio da Flórida. mais para um empreendedor não num negócio de quem tá por cima, que você vê que para ele é diferente empreender nos Estados Unidos? A cultura, a língua, montar a equipe aqui, Mas a língua, cultura mas cara, no diferente. final das contas eu acho que os fundamentos são os mesmos, né. Você vai ter que vender, você vai ter que liderar, você vai ter que ter uma creche de adultos, você entendeu? Tu vai ter que investir em marketing, vai ter concorrência. É é como se fosse o seguinte: jogar futebol no Brasil é igual jogar futebol nos Estados Unidos. Talvez nos Estados Unidos você vai ter que correr mais, no Brasil vai ter que ter mais habilidade, entendeu? Mas no final das contas os fundamentos, na minha visão, são muito parecidos, os fundamentos são muito parecidos, né. Nos Estados Unidos tem menos burocracia, você tem acesso a mais crédito, você tem algumas diferenças, mas por outro lado, mão de obra é mais cara também, tem mais concorrência, enfim, tem as suas diferenças, né. Mas aqui no clube, cara, pra mim foi uma delícia, assim, foi uma experiência sensacional. Você falou aqui os americanos valorizam o sucesso, Valorizo, no cara. Brasil você acha que não? Eu acho que existe uma parcela da população que valoriza o sucesso, sim, no Brasil, mas existe uma grande parcela da população que o sucesso é uma ofensa. Desperta inveja, desperta instintos muito primitivos, entendeu? Talvez alimentado por ideologias políticas ou até equívocos religiosos na interpretação do que as pessoas pensam ser pecado, como se dinheiro fosse um pecado. Então eu penso que uma linha do voto de pobreza, mais uma linha político-ideológica e mais uma linha de uma inveja pessoal, o sucesso seja menos celebrado e ele acabe eventualmente sendo objeto de ofensa, né, a pessoa se sente ofendido pelo sucesso. Aqui nos Estados Unidos é bem menos, né, esse grupo existe também. Ele também existe, esse grupo, mas existe um pensamento majoritário onde o sucesso é celebrado e é reconhecido. Então eu como latino-americano, como brasileiro, sempre me senti muito prestigiado nos Estados Unidos. Até hoje aqui nos Estados Unidos, a forma como o americano me trata é bem com bastante prestígio, né.